capítulo de número 7, Evangelho de Lucas, capítulo 7, verso 36, estaremos fazendo a leitura até o verso de número 49. Lerei o texto, Lucas, capítulo 7, verso 39, verso de número 36 ao verso de número 49. 49 não, 50, até o verso de número 50. A palavra de Deus diz assim: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele respondeu: dize ao mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo: perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Aleluia, e louvado seja o nosso Deus. Irmãos, o que Jesus diria a respeito do seu amor para com ele hoje? Eu estou perguntando exatamente isso. O que Jesus tem a dizer hoje a respeito do quanto você o ama? Nós temos que saber responder isso. A questão aqui não é eu perguntar para você o quanto você ama Jesus e você me responder. A questão aqui não é você simplesmente falar com os seus lábios a respeito do seu amor por Cristo. É claro que existiram momentos que Jesus perguntou a alguns, como por exemplo a Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro teve de responder com seus lábios. Porém, de modo preciso, nós encontramos ali no diálogo de Jesus com Pedro, que Jesus para de perguntar quando Pedro diz para ele: tu sabes que eu te amo. Porque Jesus tinha algo a dizer também a respeito do amor de Pedro para com ele. O amor aqui é revelado não em palavras. Nesse texto nós encontramos uma mulher que revela o seu amor a Cristo não apenas com as palavras dos seus lábios. E nós, à medida que lemos esse texto, nós encontramos aqui Jesus Cristo, Deus encarnado, Senhor dos senhores, Rei dos reis, que estava no seu ministério terreno, pregando o Evangelho, fazendo muitos milagres. Encontramos um homem, a palavra de Deus o identifica como um fariseu, Simão, e ele faz um convite para Cristo. Era o costume entre os judeus, particularmente entre os fariseus, após os cultos na sinagoga, os trabalhos na sinagoga, convidar pessoas importantes
para que essas fossem à sua casa, e ali então, como anfitriões, eles recebiam essas pessoas e serviam belos jantares. Eles estavam então cumprindo um costume. E nós temos aqui uma mulher. Essa mulher que não foi convidada, não era anfitriã, mas esta mulher recebe uma palavra de Cristo em relação à forma como ela manifestou o seu amor a Ele. Olhando para esse texto, nós vemos que Cristo, de bom grado, recebe esse convite, o convite de Simão. E como eu já disse, era um costume entre eles convidar pessoas. Ser um anfitrião subentende que ele vai arcar com as despesas de um jantar, receberá a pessoa convidada e vai oferecer também, juntamente com esse jantar, uma boa recepção. Só que de modo interessante, Simão, ele cumpre um costume, que é o costume de convidar alguém para vir em sua casa, mas ele se omite de outras coisas que eram comuns. Jesus entra na sua casa, ele não o sauda como se deveria saudar um convidado. Jesus entra em sua casa, ele não lava os pés de Jesus, ele não sauda Cristo com ósculos santos. E então, a palavra de Deus diz que Jesus, entrando naquela casa, ele faz essa observação, porque a mulher que depois se apresenta ali naquele local, nós aprendemos aqui que ela se coloca por detrás de Cristo, porque a mesa que não é essa que nós temos hoje na nossa casa, era uma esteira ao chão, e as pessoas estavam ali sentadas com seus pés para trás, e ela começa a lavar os pés de Cristo com suas lágrimas, a ungir os pés de Cristo com um bálsamo, com um perfume caríssimo. Chorando, ungindo os pés de Cristo, ela também enxugava com seus cabelos. Meus irmãos, nesse texto, nós encontramos então Jesus falando a respeito da fé dessa mulher. Porque quando essa mulher se apresenta, o fariseu também olha para ela e ele faz um julgamento. E qual é o julgamento que ele faz? Ele diz o seguinte: essa mulher é pecadora. E ao mesmo tempo ele faz um julgamento de Cristo, porque ele diz: se ele fosse profeta, ele bem saberia que essa mulher é pecadora. Em outras versões bíblicas você vai encontrar que essa mulher era uma prostituta. E sendo assim, ele está olhando com desprezo, julgando aquela mulher que entra, mas se apresenta, se derramando em humilhação e adorando a Cristo de todo o seu coração. Nós entendemos, em um primeiro momento, através dessa atitude, que esse fariseu, ele estava apresentando apenas uma questão, apenas uma realidade. Ele estava apresentando a religiosidade diante de Cristo, e ele queria que Cristo o admirasse. Não apenas isso, ele também queria fazer um julgamento a respeito de quem era Jesus. E aqui nós temos um dos aspectos extremamente perniciosos da religiosidade cega, humana, criada pelo homem. A religiosidade humana, ela sempre é assim. A religiosidade humana quer encontrar algo, ainda que ela fale de Deus, ainda que se fale de Cristo, ainda que se tente ter alguma relação com Ele. A religiosidade, aqueles que praticam simplesmente essa religiosidade, geralmente vão tentar adequar a sua religião à pessoa de Cristo. E o que Simão queria era exatamente isso. O desejo dele era encontrar em Jesus algumas coisas, alguns aspectos que ele pudesse criar vínculo. Mas então ele já começa a reprovar as atitudes de Cristo, quem Cristo era, julgar a Cristo, porque Cristo não apresentou nada daquilo que ele criou como expectativa no seu coração. E ele diz:
se ele fosse um profeta, e Cristo era profeta, não só um profeta, mas um profeta maior do que todos os outros profetas, que já haviam existido, e haviam anunciado a sua vinda, como Moisés: virá um profeta semelhante a mim, maior do que eu, é ele que vocês vão ouvir. A mulher, à beira do poço, reconheceu que ele era profeta. A mulher samaritana, ela diz: aquele que eu encontrei de fato é o profeta, verdadeiramente é o profeta. Mas esse fariseu, pelo fato de Cristo não apresentar a ele o que ele queria, dentro dos seus aspectos religiosos, dentro do seu padrão religioso, ele julga então que Jesus não era profeta. Uma outra coisa que Simão queria era a aprovação de Cristo nos termos da sua religião. Ele não só queria avaliar Cristo para ver se ele conseguia adaptar alguma coisa a este homem que vinha realizando grandes milagres e sendo admirado por muitos, como ele também queria que Jesus Cristo olhasse para a sua religiosidade e o admirasse, porque os fariseus sempre foram assim. Eles queriam ser vistos por todos aqueles que estavam à sua volta. E ele se apresenta diante de Cristo, ele o convida para esse jantar, mas ele tinha apenas essa pompa da religião. Enquanto que a mulher, ao entrar naquela casa sem ser convidada, ela se coloca dentro de uma postura totalmente diferente. Ela não vem para tentar adequar quem ela era a Cristo, o que ela pensava, as suas filosofias religiosas a Cristo. Ela não veio ali para que Cristo também a aprovasse como ela era. Ainda que Cristo a recebe, nós entendemos que Jesus Cristo faz uma obra maravilhosa na vida dessa mulher. Essa mulher, quando ela vem ali, se apresenta diante de Cristo, ela vem com uma outra disposição de coração, ela vem com um outro espírito, ela vem com uma outra disposição mental. Ela estava totalmente despida de qualquer um desses aspectos religiosos que impedem os homens de se achegarem a Cristo. Ela vem e ela se derrama em humilhação, adoração verdadeira, sincera. E Cristo fala que essa mulher, ela tinha algo que Simão não tinha, porque nesse julgamento que Simão faz, Jesus o chama a atenção dele. A mulher está ali e Jesus a coloca ao seu lado, e Jesus fala: vê essa mulher, mas sem tirar a sua fala de Simão. E falando com Simão, ele diz: esta mulher que entrou aqui na sua casa e que você está julgando a vida dela, porque você está dizendo, se você soubesse que tipo de mulher é ela, e Jesus sabia que tipo de mulher era aquela, ele não tinha nenhuma sombra de dúvidas, ele conhecia muito mais do que qualquer um daqueles que estavam ali, ele sabia do coração dela, não só da vida dela, do histórico de vida dela, ele sabia quem ela era de dentro para fora. E Jesus então ele diz: essa mulher que você está dizendo que ela é um tipo de mulher em que você coloca dentro de uma escala de reputação extremamente reprovável, a partir da sua religiosidade, a partir da maneira como você compara as pessoas que estão à sua volta a você. A religiosidade sempre faz isso. Pessoas que caminham na perspectiva religiosa, sempre elas estão avaliando os outros a partir de quem elas são, mas sempre se colocando em superioridade. Simão era assim. E Jesus, olhando para aquela mulher, apontando para ela, falando com Simão, ele diz: eu entrei aqui e você não me saudou como de costume.
porque era costume entre os judeus, principalmente aqui neste momento histórico, que quando você recebia uma pessoa na sua casa, você o saudava com ósculo santo, com um beijo. Jesus chega na casa dele e ele não sauda Jesus como de costume. E Jesus fala: essa mulher, ela chegou aqui e ela está derramando lágrimas sobre os meus pés e beijando os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, como também é costume. Ela não trouxe um óleo, ela trouxe algo muito mais precioso. Ela trouxe um precioso perfume, e não está ungindo a minha cabeça, ela está ungindo os meus pés, enxugando com os seus cabelos. Ela está se derramando, ela unge a minha cabeça com um bálsamo caríssimo, e você não teve condições de me receber aqui como de costume, como é o costume comum entre todas as pessoas neste lugar. Por quê? Porque Simão queria apenas avaliar quem Cristo era e queria mostrar para Cristo o tamanho da religião dele, o tamanho da sua religiosidade, da sua justiça própria. E aí então Jesus fala para ele: Simão, eu quero te contar uma coisa, uma história. E ele diz: fala, mestre. E ele conta então aqui uma pequena história, e ele fala de dois homens devedores. Um devia mais, o outro devia menos, mas os dois foram perdoados. E ele pergunta: qual desses dois vai amar mais aquele a quem eles deviam? E Simão responde corretamente. Ele disse: mestre, eu acredito que aquele que mais o perdoou, ou aquele que devia mais, é o que mais vai amar. E Jesus diz: você recebeu bem, você respondeu bem. Essa mulher, ela muito foi perdoada, e é por isso que ela muito me ama. E é isso que Jesus fala do amor dessa mulher. Era um amor sem palavras, expresso através de atitudes verdadeiras, de humilhação, de adoração, de fé, de um coração derramado na presença de Cristo, por reconhecer quem Ele era, por saber a grandeza do seu perdão, por entender o quanto ela era pecadora e quanto Cristo a amou, e por isso então ela estava ali, dessa forma, apresentando diante de Cristo esses presentes, porque foram ofertas verdadeiras, de um coração verdadeiro. E lendo esse texto, nós então podemos entender o porquê a palavra do Senhor nos ensina que muito melhor é dar do que receber, porque aquele que muito está dando, ele já sabe o quanto que ele recebeu. Essa mulher estava dando muito mais do que ela podia, ela estava ofertando diante de Cristo muito mais do que ela tinha condições. Só que fazendo isso, ela estava expressando: Senhor, tudo isso ainda não é nada, porque eu muito fui perdoada do meu pecado. O que Simão não compreendia era isso. A questão não era o tipo de mulher que ela tinha sido, prostituta, pecadora, como ele disse. A questão é o que Cristo havia feito no coração dela. E Cristo havia perdoado aquela mulher, e ela entendeu o perdão de Cristo. Ela compreendeu que o Salvador estava ali, tanto que a palavra do Senhor diz que esta mulher, sabendo que Jesus estaria na casa de Simão, ela foi lá, sabendo que Jesus iria ser recebido em um jantar. A palavra de Deus no verso 37 diz que ela levou um vaso de alabastro com unguento, e ela vai e unge os pés de nosso Senhor, e apresenta esses presentes caríssimos, preciosos, e com isso ela estava dizendo: Senhor, eu não tenho com o que pagar, e eu não posso pagar. Eu entendo quanto
o Senhor me ama, o quanto o Senhor me amou e quanto